Queridos irmãos, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Master Coach. Hoje temos como proposta tema a divisão do reino. Tem como fundamento os livros de 1 de Reis, capítulos 10 a capítulo 14, e o livro de 2 de Crônicas, capítulos 10 a 12. Esta série de aulas de ministração da palavra enquadram-se no nosso programa Master Coach, em que esta tem uma derivada da componente de coaching espiritual. Neste coaching espiritual nós pretendemos partilhar a revelação da palavra por intermédio do Espírito Santo, transmitindo assim a sabedoria divina ou a sabedoria crística. É uma forma, um incentivo de, por um lado, comungar da palavra e também, por outro lado, de partilhar desta ferramenta poderosa ou a arma mais poderosa que o cristão tem, que é a sua fé. O próprio texto bíblico diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É assim que nós nos aplicamos na descoberta, no entendimento e também na partilha desta mesma palavra, para que nós possamos, de uma forma contínua, construir e edificar a Igreja de Cristo, que esta igreja que é alimentada pela palavra de Deus. Este tópico vamos subdividir em 4 subtemas. O primeiro é Deus levanta adversários contra Salomão. Isso na parte final ou nos últimos momentos do reinado de Salomão. Depois vamos passar para o momento em que Roboão causa separação entre as tribos. A terceira parte é a idolatria de Jeroboão. A quarta parte é quando o profeta prediz sobre o altar. E a quinta e última parte é quando o profeta Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão. Então, por essas alturas, nós vamos encontrar aqui um período que corresponde à transição do poder sobre o reino de Israel, de Salomão para Roboão, e depois Roboão, não tendo cuidado de uma forma diligente, por seus próprios atos, acabou por dividir o reino em 2. É assim que o reinado de Israel passou a estar ao cargo de 2 pessoas em simultâneo. Roboão, por um lado, filho de Salomão, e Jeroboão, por outro lado, que era servo de Salomão. Então, este vai ser o período ou as figuras, os figurinos principais desta reflexão de hoje. Nos últimos tempos do reinado de Salomão, surgiram vários adversários dele. Esses adversários que protestavam ou contestavam contra o seu reinado. E um desses adversários de Salomão é Jeroboão. De acordo com o livro 1 de Reis, capítulos 10, Jeroboão era um jovem que era muito enérgico, muito forte, muito valente. Então Salomão, como ele era muito sábio, ele conseguiu observar essas características no Jeroboão. Apesar dele ser seu servo, que estava envolvido na edificação de Milo, ele observou que ele tinha características distintas. É assim que ele confiou responsabilidades na construção das fortalezas para fortalecer a cidade de Davi, que é Jerusalém. Não obstante isso suceder, essa era uma forma que Salomão usou para poder ter controle sobre Jeroboão. E Jeroboão começou a se rebeliar, porque ele começou a desenvolver dentro dele alguma contestação ou alguma insatisfação pelos atos que Salomão estava a tomar. Importa aqui lembrar um pouco qual foi a transgressão que Salomão tomou. Então, Salomão, quando ele tomou posse, e o Senhor apareceu para ele 2 vezes, nessas 2 vezes o Senhor lhe advertiu que ele deveria cuidar e não se misturar com outros deuses, nomeadamente. A advertência que o Senhor dera a Salomão era que ele não se envolvesse com mulheres pagãs ou mulheres estrangeiras, mulheres que adoravam outros deuses, que era para isso não lhe corromper espiritualmente. Só que sucede que Salomão
ele depois já numa idade senil, isto é, numa idade muito avançada de sua vida, porque Salomão, quando chegou ao poder, tinha a idade de 18 anos e reinou por 40 anos. Quando já estava no fim do seu reinado, apresentando alguma senilidade, ele começou a praticar a idolatria. Como? Ele construía altares para as suas mulheres estrangeiras e, para além disso, também ele oferecia holocaustos para esses deuses. Então, Deus se irritou com Salomão. Isso é como vem mesmo escrito na palavra, na narrativa do texto bíblico. Deus ficou irritado com essa atitude de Salomão. E quando Deus irritou-se para com Salomão, Deus disse a Salomão que, olha, por causa das tuas perversidades, eu vou te tirar o domínio sobre o povo de Israel, mas não vou te tirar tu em vida, por respeito ao pacto que eu fiz com teu pai Davi. Porque o teu pai Davi, que é meu servo Davi, ele era um homem que se aplicava na busca da minha verdade e praticava a minha verdade. Ele obedecia às minhas palavras, mas tu estás a fazer diferente. Então, por respeito ao teu pai Davi, eu vou te deixar no poder até os últimos dias. Mas na tua sucessão dos teus filhos, eu vou lhes retirar parte do poder do povo de Israel. E vou conservar somente uma única tribo para que a minha luz não se acenda, não se apague diante de Davi na minha cidade de Jerusalém, que era chamada ou considerada a cidade de Deus, ou a capital religiosa de Israel naquela altura, porque foi lá que Salomão havia construído o templo, em Jerusalém. Então, depois disso acontecer, Salomão perde a vida, já numa idade avançada, e que já acusava algum cansaço. Nessa altura, então, soube o seu filho chamado Roboão. Roboão foi um filho que Salomão teve com uma mulher amonita, que é também uma mulher estrangeira de uma tribo estrangeira. E não se fala da descendência de Salomão no texto bíblico. Porventura pode-se considerar que talvez Roboão fora o único filho de Salomão. Não se fala mais de outros filhos de Salomão. A verdade é que quando morre Salomão, então um dos filhos de Salomão, que é Roboão, sobe a Siquém para ir ser investido como rei. Quando ele chega a Siquém para ser investido como rei, aquele adversário de Salomão, que é Jeroboão, quando ele se mostrou insatisfeito com as decisões de Salomão, ele decidiu retirar-se de Jerusalém e foi refugiar-se até o Egito. Então, enquanto Jeroboão saía de Jerusalém em direção ao Egito, pelo caminho, no campo, ele encontrou-se com o profeta Aias. E o profeta Aias trazia um manto novo. Esse manto novo o profeta Aias retirou, cortou esse manto novo em 12 pedaços, que representam as 12 tribos de Israel. Desses 12 pedaços, ele deu 10 pedaços a Jeroboão, dizendo para Jeroboão que o Senhor havia lhe anunciado que haveria de tirar o domínio da tribo de Israel de Salomão e haveria de dar a uma outra pessoa, de uma outra tribo, mas que haveria de, por respeito ao pai de Salomão, Davi, haveria de conservar somente 2 tribos, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Mas todas as outras tribos haveriam de ser tiradas, que representam as 10 tribos. Então ele entregou 10 pedaços dos 12 pedaços que ele cortou do seu manto e entregou ao Jeroboão. Mas também lhe advertiu o profeta Aias, dizendo que ele tivesse o cuidado de observar as leis, os mandamentos do Senhor, que também ele não se prostituísse com outros deuses. Então assim continuou a sua viagem. Jeroboão foi se exilar no Egito. Quando morre Salomão, Jeroboão tomou conhecimento que Salomão já havia morrido e também no Egito já tinha um outro faraó, para além daquele faraó que tinha relações comerciais e políticas com Salomão. Então, Jeroboão tomou conhecimento que Salomão havia perdido a vida e que estava para tomar posse como rei o filho de Salomão chamado Roboão. É assim que Roboão sai de Jerusalém, vai a Siquém para ir ser investido como rei. E Jeroboão, tomando conhecimento disso, sai do Egito, desce junto com ele, com outros anciãos,
porque Jeroboão tinha influência em outras tribos. Jeroboão era natural de Efraim. Então ele desce com outros anciãos de outras tribos, vai ao encontro de Roboão em Siquém e pedem para falar com ele. Nessa audiência eles dizem assim: o teu pai, Salomão, ele deu-nos um jugo muito pesado, um fardo muito pesado. Referia-se à carga do imposto e referia-se também ao trabalho que era incumbido para que eles fizessem. Então, que tu alivies esse fardo sobre nós, para que nós possamos te servir eternamente. Então, em resposta, Roboão ouviu, acolheu isso e disse assim: voltem daqui a 3 dias que eu vos dar a resposta. Aquele povo partiu. Jeroboão, mais os anciãos, com a promessa de voltarem depois de 3 dias para ouvirem a resposta de Roboão. Nisso, Roboão aconselha-se nesses 3 dias. Primeiramente, ele convocou os anciãos. Estes anciãos eram aqueles anciãos que eram conselheiros de seu pai Salomão. Então, ele expôs a preocupação aos anciãos, dizendo que, olha, o povo veio pedir que eu reduzisse o fardo, o jugo a esse povo. O que é que vocês dizem que eu devo fazer? Então, os anciãos lhe disseram assim: Roboão, se tu hoje te fizeres de servo deste povo, se tu lhes acolheres essa sugestão deles com toda a cautela, atenção, e assim fores favorável a acolheres o pedido deste povo, que lhes governares com justiça e seres bom para com esse povo, então tu vais reinar eternamente. Só que Roboão não se conteve somente com este conselho. Para além de ouvir o conselho de anciãos, ele depois de seguida chamou os jovens que eram amigos dele, que haviam crescido com ele, e também lhe expôs a mesma questão. Então os amigos, assim que ouviram o que ele disseram assim: Roboão, se o teu pai deu-lhes um jugo pesado, então tu faças um fardo ainda maior para com esse povo, para que esse povo possa te respeitar, assim tu possas reinar eternamente. Então, passados 3 dias, voltou Jeroboão com aquele todo o povo, os anciãos, para ir ouvir a resposta de Roboão. Então Roboão, sem mais, de uma forma áspera, respondeu-lhe dizendo que se o meu dedo mindinho é superior aos rins do meu pai. Se o meu pai vos governou com açoites, eu vou vos governar com arregoites. Isto é, estava a querer dizer que ele haveria de aumentar o peso ou o jugo ou o fardo na governação diante para com aquele povo. Então é assim que aquele povo acabou se apercebendo que Roboão não tinha nenhum interesse em reduzir o jugo, em ser mais humilde, nem acolher a intenção deles. Então é assim que eles acabaram por dizendo: o que é que nós, o povo, temos a ver com Davi? Então, cada um de nós, Israel, volte para as suas tendas e Davi que governe Jerusalém. Então, houve ali uma cisão, por assim dizer, em consequência das atitudes de Roboão. É verdade que essas atitudes de Roboão têm também um outro antecedente que tem a ver com a prostituição espiritual, podemos assim dizer, que Salomão observou ainda em sua vida. Porque Deus primeiro anunciou ao próprio Salomão dizendo que haveria de lhe tirar o poder, e depois anunciou também por intermédio do profeta Aias, que no encontro com Jeroboão, quando ia para o Egito, também lhe anunciou isso, e depois isso completou-se quando o povo que for enviado para ir negociar para que Roboão reduzisse o jugo, também Roboão manteve a sua postura áspera e arrogante, dando aquela resposta ao povo, dizendo que haveria de aumentar o jugo ou a imposição da carga, pesada carga contra aquele povo. Tendo isto ocorrido, então o povo, nem mais, Roboão retorna para Jerusalém. Chegado a Jerusalém, ele organiza o povo para fazer uma expedição militar para irem para o norte, irem atacar ou recuperar as 10 tribos que ele havia perdido. Estando em Jerusalém, Roboão organiza o seu exército no número de 800 mil homens
para irem atacar a tribo do norte, para recuperar aquelas 10 tribos e tornar o reino novamente uno. Só que quando ele queria ir para a expedição, apareceu o profeta Shimeias para lhe dar um oráculo de Deus, dizendo para que ele não continuasse, prosseguisse para ir lutar contra os seus próprios irmãos, mas que cada um voltasse para a sua casa. Então Roboão ouviu isso, acolheu e obedeceu. E assim eles desistiram de ir atacar o reino do norte. Tendo isso iniciado, se consumado, então iniciou o domínio de Jeroboão sobre a tribo do norte, porque todo o reino de Israel ficou dividido em 2 reinos. O reino de sul, que compreendia os governos sobre Judá e Benjamim, e o reino do norte, que são as 10 tribos, que passou a designar-se de reino de Israel. Também foi chamado de reino de Efraim, pelo fato de Jeroboão ser de Efraim. Também é quem chamou de reino de Samaria, mas podemos aqui designar de reino de Israel. Então, Jeroboão começou a reinar sobre Israel a partir dessa altura. Só que, o que fez Jeroboão? Jeroboão começou a pensar consigo mesmo. Ele começou a refletir consigo mesmo, dizendo assim: há um sério risco que ocorre, porque este meu povo, ao pretender cultuar, adorar a Deus, vai invariavelmente descer até o sul, até Jerusalém, porque é lá que está o templo. E o fato deles irem para lá, para Jerusalém, para irem adorar a Deus, pode ocorrer com que eles se voltem a se aliar com Roboão, e isso pode enfraquecer a mim. Então ele acabou por decidir com ele mesmo. Ele fez uma assembleia com ele mesmo, refletiu, depois deliberou consigo mesmo, dizendo: ok, então vou construir altares aqui pagãos para poder reter o povo, para o povo não descer para lá, de forma que isso não seja um risco para mim mesmo. Então ele acabou por fazer 2 altares, 2 bezerros de ouro, e colocou-os sobre 2 altares. E ele disse ao povo: aqui estão os deuses que vos tiraram do Egito. Então ele, tendo dito isso, começou a idolatria de Jeroboão, em que ele construiu altares em lugares altos e ele próprio ia para esses altares para oferecer sacrifícios. Uma dessas vezes, enquanto ele queria oferecer um sacrifício aqui já no altar de Betel, saiu um profeta, um homem de Deus, de Jerusalém até Betel para ir impedir que Jeroboão fizesse aquela idolatria em Betel. Chegado aquele profeta a este ponto, este profeta começou a predizer, a amaldiçoar aquele altar, a dizer: altar, altar, em Judá, na casa de Davi, vai nascer um homem que vai impedir com que isso aconteça, vai destruir isso tudo. E desde já isto seja por sinal. Esse mesmo altar vai ruir, há de abrir fendas e depois estas cinzas vão se espalhar. Então, logo depois que ele falou isso, Jeroboão, ao ouvir isso, Jeroboão levantou o braço para ele e apontar a ele, a dar ordem ao seu exército, a dizer para lhe deterem aquele profeta. Quando ele esticou a mão a indicar para deter ou prender aquele profeta, a mão dele ficou seca. Tendo Jeroboão ficado com a mão seca, ele depois começou a clamar para aquele profeta, a pedir para que o profeta intercedesse para que Deus restituísse a mão dele como estava na forma original. Então aquele profeta rogou ao Senhor e a mão de Jeroboão voltou a normalizar. De seguida, Roboão percebeu que estava diante de um verdadeiro profeta. Então Jeroboão diz àquele profeta: vem comigo para a minha casa, passa lá à noite, coma um pão. Então aquele profeta respondeu de pronto a Jeroboão: eu não irei à tua casa, não preciso, nem sequer, nem que me desses metade da tua casa eu não preciso, nem sequer pão nenhum vou aceitar, porque Deus me disse que eu não deveria aceitar beber água, beber pão, nem sequer voltar pelo caminho que me trouxe até aqui. E ele retirou-se. Depois de ele se retirar daí, então os filhos de um velho profeta daquela zona saíram a correr, foram para casa dizer ao seu pai, que era um velho profeta, o que tinha acontecido. E eles explicaram tudo isto que aconteceu, nomeadamente a forma como aquele profeta havia amaldiçoado aquele altar. Então o pai desses 2 jovens, que era um velho profeta daquela zona, perguntou: onde é que está esse homem, esse profeta que disse isso? Então ele disse: esse profeta já se foi. Perguntou: como é que foi? Disseram: foi por este caminho. Então ele montou a sua jumenta e saiu
atrás daquele profeta e encontrou aquele profeta a descansar embaixo de uma árvore, de um terebinto. Então ele aproximou-se para aquele jovem profeta e disse assim: vem comigo para a minha casa, que eu vou te dar pão e água. Então ele respondeu que eu não posso aceitar pão nem água de homem nenhum, nem sequer voltar por este caminho, porque assim Deus me diz. Então aquele velho profeta lhe mente na seguinte forma, dizendo: eu também sou profeta de Deus, e Deus é que me disse para eu vir te dizer para voltares para a minha casa. Então aquele profeta acabou por cair na ratoeira, na mentira desse velho profeta, e voltou com ele para a sua casa. Chegando na casa desse velho profeta, ele lhe serviu água, serviu pão, e depois dele consumir água e pão, então ele depois já se revela, dizendo que tu desobedeceste a Deus. E como tu desobedeceste a Deus, então tu vais ser morto, e o teu cadáver não vai repousar na tua casa. Então, dia seguinte, aquele profeta pega a jumenta, parte a voltar para sua casa. Pelo caminho, ele cruza-se com um leão, e esse leão acabou por lhe tirar a vida. Só que esse leão, para lhe ter a vida, não lhe devorou o cadáver, deixou o cadáver dele, deixou a jumenta também, não quebrou os ossos, nem consumiu o cadáver. Somente ficou ali parado a observar. Então, depois foram informar aquele velho profeta o que havia sucedido. Aquele velho profeta sai da sua casa, pega a jumenta, vai até aquele local, encontra realmente o cadáver daquele jovem profeta, leva o cadáver do jovem profeta consigo na jumenta, volta para sua casa e foi sepultar ou enterrar aquele jovem profeta. Depois aquele velho profeta, depois de enterrar aquele jovem, diz aos seus filhos: quando eu morrer, também enterrem-me junto ao lado dos ossos desse profeta. Só que ainda tendo isto acontecido, Jeroboão ainda assim não parou de fazer idolatria para com outros deuses. Continuou a construir altares, continuou a oferecer holocaustos nesses altares. Por outro lado, Roboão também continuou com alguma idolatria, até que no 5º ano do seu reinado de Roboão, desceu o novo faraó do Egito, chamado Sisaque, e ele foi atacar as tribos de Jerusalém. Por quê? Porque este novo faraó do Egito, chamado Sisaque, era sogro de Jeroboão. Porque Jeroboão, quando foi exilar-se no Egito, ele acabou casando-se com uma egípcia, filha deste novo faraó. Então, este faraó, no 5º ano de Roboão, desce para Jerusalém, ataca Jerusalém, assalta o templo e retira de lá alguns objetos, utensílios sagrados e valiosos. Então, é quando Roboão aconselha-se junto dos sagazes, e os sagazes lhe advertiram que aquilo era consequência da sua má conduta. Continuou assim a suceder-se até que, por um lado de Jeroboão, mesmo ele tendo sido advertido por este profeta, que foi predizer contra o altar onde ele queria oferecer os holocaustos, tendo a mão dele secado, etc. Ele continuando ainda assim a praticar a idolatria, o seu filho ficou doente. Então, quando o filho de Jeroboão fica doente, ele lembra-se do profeta Iás, que é aquele profeta que lhe encontrou quando ele estava a fugir para o Egito e lhe disse que deu-lhe 10 pedaços do manto, dizendo que ele haveria de ser rei de Israel, haveria de governar 10 tribos. Então ele vê o filho doente, ele conversa com a esposa e diz: olha, vá atrás do profeta Iás e vai lhe expor a situação sobre a doença do meu filho para ouvires dele o que ele vai nos dizer, vai nos aconselhar. A mulher dele vai. Quando está a aproximar-se ao profeta Iás, o profeta Iás também já estava numa idade muito avançada, de tal força que ele não tinha força na vista. Mas então Deus lhe anuncia que, olha, está a aproximar-se a mulher de Jeroboão, que vem ter conselho sobre o filho dele que está doente. Então, tu lhe dizes a verdade. Quando chega a mulher de Jeroboão para junto do profeta Iás, ela quis se disfarçar como se fosse uma outra pessoa, porque o profeta Iás já não tinha a sua vista com força. Então, ele, apercebendo-se, diz a ela: por que queres te disfarçar? Eu já sei que és tu. Eu já sei o que está a acontecer com Jeroboão. Então, eu quero te dizer a verdade, quero te anunciar a ruína da casa de Jeroboão. Esse filho que está doente vai morrer. Para além desse filho morrer, Deus vai destruir toda a descendência, todos os homens da casa de Jeroboão, para que Jeroboão não possa continuar a reinar, porque Jeroboão praticou idolatria, foi pior do que os reis anteriores.
Deus lhe tirou as tribos de Salomão pela sua idolatria, mas Jeroboão fez pior. Então Deus está muito insatisfeito e quer destruir totalmente Jeroboão. Quando tu voltares e chegares na cidade, has de ouvir dizer que o filho de Jeroboão morreu, que era filho dela também, mas estava a dar recado porque ela fora enviada pelo Jeroboão para ir ouvir o conselho do profeta. Quando a mulher de Jeroboão volta para Jeroboão para ele dar a resposta, ela logo que pisou aquela cidade, quando deu entrar naquela cidade, logo morreu aquela criança e ela foi informar a Jeroboão o oráculo que o profeta Aias havia lhe dito. Tendo chegado a esta parte, o Jeroboão continuou a reinar, mas naturalmente que cumpriram-se todos aqueles oráculos, ele acabou por ser destituído do reino, ter sido e ter terminado o seu reino de uma forma inglória. Portanto, ninguém lhe sucedeu no reino, até fosse que Jeroboão foi esquecido, seu nome acabou por ser esquecido, porque ele foi o pior dos reis até agora conhecidos de Israel. Tendo chegado a esta parte, inicia essa sessão aberta para que possamos prosseguir para a parte da interação. Muito obrigado. Aqui tenho umas 3 questões. O Jeroboão é o rei jovem. A primeira pergunta é: há um perigo pedir conselho a um jovem? A primeira. A segunda: o pai dele governou todo o reino. Qual foi o motivo para que se dividisse? 3. O profeta que mentiu para o outro profeta, será que teve ciúme por saber que passou um profeta que fez um sinal ao rei? São 3. Obrigado. Qual é a intenção ou por que Deus levantou adversários contra Salomão? A segunda: quais atos fizeram com que os adversários levantassem-se contra ele, o Salomão? É que essa questão quinta é que quando em algum momento houve a separação, outra parte ainda continuaram com os deuses pagãos que entre aspas eram uma das coisas que contestavam de Salomão. Eu queria perceber mais ou menos o que disso. Então, como é que Salomão perdeu o conhecimento que Deus o teria concedido na sua oração de tomada de posse? Eu gostaria de perceber também o porquê que o profeta jovem não foi advertido a não beber ou aceitar qualquer coisa das terras que adoravam deuses pagãos. Dentre os 2 profetas, o jovem e o velho, quem foi que desobedeceu a Deus dos 2? Pronto, se nós temos a informação das 10 tribos que foram adorar a Deus pagãos, os 2, será que ficaram a seguir a verdade, a Deus, como tal, a servirem a Deus? Eu
também gostaria de perceber se as 12 tribos já praticavam, por influência do Salomão, a idolatria a deuses pagãos, ou só é na área em que ele vivia, o templo. Se Deus abandonou o templo logo após, não sei se já fiz essa questão, logo após a desobediência de Salomão. Não sei se está aí, porque eu acabei fazendo uma salada aqui. Porque Deus levantou adversários contra Salomão? Não. Como é que é essa pergunta? Não, esta é, após a desobediência de Salomão, não é? Será que Deus abandonou o templo que Salomão construiu lá para Deus? Após Salomão ter, ou melhor, então, quer dizer, será que Deus abandonou o templo após? O Salomão, não é? Que foi a pessoa que construiu o templo para Deus, começaram a adorar deuses pagãos, ou permaneceu no templo e escolheu outro líder, porque o templo foi construído mesmo para Deus. E a última questão acabou, mas é de lembrar, porque não havia anotado, mas é de lembrar já. Esqueci. Estava mesmo na ponta da língua, só não consegui. Por que que como é que chamam? Jeroboão foi o péssimo, como é que podemos dizer? Líder ou rei? Péssimo, sim. Por que que ele é considerado o péssimo líder? Se também o Salomão já, também no seu reinado, já no fim do seu reinado, já pregava assim deuses pagãos. Obrigado. Muito obrigado. Sim, gostaria de saber, depois da queda do reinado do filho do Salomão, as 12 tribos voltaram a se unir ou mantiveram-se separadas das 10 e as 2? Obrigado. O que os filhos de Israel fizeram com o superintendente de tributos enviado para cobrar ao seu povo? Fizeram com o superintendente de tributos enviado para cobrar ao seu povo. O que a Bíblia diz sobre o tributo? Depois, O que a Bíblia diz sobre o tributo? muito obrigado por estas questões que foram emprestadas a este nosso debate em número de 15. A primeira questão é: existirá perigo em pedir conselho aos jovens? Isto decorre do fato de Roboão, quando estava para tomar posse em Siquém, ser investido como rei de Israel, aproximou-se dele Jeroboão, juntamente com outros anciãos, que foram lhe sugerir para que ele reduzisse o jugo que o seu pai havia aplicado a este povo. Então, Roboão, em resposta, disse-lhes que eles fossem e voltassem depois de 3 dias. Esses 3 dias, Roboão usou-os para pedir conselho. Em suma, em partida, em princípio, pedir conselho é um procedimento sábio, porque é sempre muito importante, antes da pessoa tomar decisões, sobretudo decisões que impactam um maior número de pessoas, é também importante ouvir este rei, este decisor, este líder. É sempre importante ele ouvir conselho de pessoas. Mas a questão está em quem é que nós devemos nos apoiar diante dos vários conselhos que podemos obter.
No caso de Roboão, ele pediu conselho a 2 grupos de pessoas. Primeiro, ele convocou, chamou os anciãos. Esses anciãos eram conselheiros de seu próprio pai Samuel. E eram pessoas que eram fiéis e leais a seu pai Salomão, seu pai Salomão. E pelo fato deles serem anciãos, serem idosos, você viu que eram pessoas sagazes, eram pessoas experientes, eram pessoas maduras na fé. E eles deram-lhes um conselho na base do entendimento e da experiência e da maturidade na fé que eles tinham. Mas Roboão não se conteve. Também foi pedir o conselho aos jovens esses que cresceram com ele e que naquela altura já estavam próximos a trabalharem com ele, que deram um conselho completamente oposto do conselho que tinha recebido de parte dos anciãos. O que queremos com isso dizer? É que a decisão do Roboão é acolher o conselho dos jovens e ignorar ou rejeitar o conselho dos idosos. Neste caso, significou que Roboão estava a desprezar a palavra de Deus, porque o conselho dos anciãos, naquele caso, carregava um condão de um conselho que tem por detrás a fé, a obediência a Deus e o caminho de Deus, que era, por sinal, a mesma instrução que Roboão havia recebido desde os seus antecessores, desde Davi, Salomão. Então, no caso de Roboão, os anciãos estavam a aconselhar para que ele seguisse os caminhos do seu pai e do seu avô. Mas ele, assim, ignorou, desta forma, desprezou o conselho dos anciãos ou desprezou o conselho de Deus. Qual foi o motivo para que se dividisse o reino? Antes de entrar para essa pergunta, é importante também dizer que quando Roboão estava para tomar posse, ser investido como rei, Deus, por 3 vezes, enviou sinais a anunciar que haveria de haver a divisão do reino. E a terceira vez, o terceiro sinal que Deus enviou, foi quando enviou Jeroboão com o povo. Jeroboão e o povo, quando foram ter com Roboão a pedir que ele reduzisse o jugo, aquele era o próprio Deus, na forma de pessoas simples que ele mandou, para irem lhe persuadir para que ele reduzisse o fardo, o jugo pesado. Mas ele ignorou. Então, o motivo para que se dividisse o reino foi precisamente este. Foi o fato do povo ter percebido que Roboão não tinha acolhido a preocupação do povo que estava a sofrer as consequências da opressão resultante do jugo ou da tributação que era imposto a este povo. Então, porque o povo foi muito claro, disse, se tu reduzires o jugo, o fardo, então nós iremos te servir eternamente. Foi essa a preposição, foi essa a exposição, ou foi essa a proposta que Jeroboão, juntamente com o povo, levava para Roboão como condição para eles continuarem a servir-lhe eternamente. Então, 2 motivos foram que justificaram a divisão do reino. Primeiro foram razões humanas, que se prendem com a atitude de Roboão, em que, desprezando o conselho dos anciãos, deu uma resposta ao povo, uma resposta áspera, uma resposta dura, uma resposta arrogante, e até ameaçou que haveria de até piorar o jugo que já incidia sobre o povo. Então, por um lado temos razões humanas, por outro lado também temos razões espirituais, que se prendem com aquilo que nós designamos de corrupção espiritual que o seu pai Salomão observou quando nos últimos tempos da sua vida começou, por causa da sua salinidade, impotência, o seu coração começou a ficar cada vez mais corrupto, na medida em que ele, para obedecer às mulheres que ele amava, ele fazia as vontades dela. Fazendo as vontades dela, estava a desobedecer a Deus, porque no coração dele estava a admitir que entrasse outros deuses, porque ele idolatrava, prostrava-se, oferecia incensos aos outros deuses. Então estava nesse ato a desobedecer a Deus. Isto era uma corrupção espiritual. Então há 2 motivos que justificam a divisão do reino. Porque o anúncio sobre a divisão do reino não foi feita primeiro para Roboão. O próprio Deus disse a Salomão, ele ainda em vida, mas também disse que não haveria de fazer aquilo ele em vida. Haveria de fazer aquilo quando ele morresse.
Portanto, um dos seus descendentes de Salomão, esse haveria de perder o domínio total das 12 tribos. Mas não vou me alongar porque há uma outra pergunta que tem a ver um pouco com isso. O profeta que mentiu para o outro profeta, será que teve ciúmes do jovem profeta? O que acontece aqui é que nós temos um caso notável de uma contraposição entre um espírito da verdade e um espírito da mentira. Isto é, o espírito da verdade é aquele que incitava, que alimentava e que deu energia e instrução àquele profeta que saiu de Jerusalém até a Betel, para ir predizer contra aquele altar que Jeroboão estava para oferecer holocaustos. Então, esse mesmo espírito que é a voz de Deus que orientou a este profeta para que fosse até aquele altar impedir que Jeroboão oferecesse ali holocausto, também lhe advertiu o seguinte, para que ele não comesse pão, não bebesse água e nem voltasse pelo mesmo caminho. Então, o que acontece é que, por outro lado, o outro velho profeta que vivia ali naquela comunidade em Betel, ele teve ciúme daquele outro jovem pelos oráculos e pela verdade que ele trazia, porque materializou-se. Aquilo que ele predisse, que era que aquele altar haveria de abrir fendas e depois a cinza que tinham posto ali para oferecer o holocausto haveria de se espalhar. Aquilo aconteceu realmente. Tendo isso acontecido, é assim que Jeroboão mandou deter aquele profeta, esticando o braço, dando ordem ao exército para que detesse. E ele, quando fez esse gesto, a sua mão ficou seca. E depois ele, reconhecendo que estava diante do homem de Deus, ele pediu, peço que por favor interceda ao teu Deus para que a minha mão volte a ficar normal. Tendo aquele jovem profeta intercedido, a sua mão se normalizado, e ele reconhecido estava diante de um profeta, ele convidou, estou a pedir-te, venha comigo para a minha casa. E aquele profeta disse, não, nem que me desses metade da sua casa. Eu não posso, não aceito, não quero, e nem sequer posso beber, nem sequer água, nem sequer pão seu. E aquele profeta deixou isso claro. Mas aquele velho profeta, ele era movimentado, por outro lado, por um espírito da mentira. O que o espírito da mentira faz? Ele tinha ciúme da unção que aquele outro jovem profeta tinha. Por ele ter ciúme da unção que outro jovem profeta tinha, ele queria roubar aquela unção que aquele jovem profeta tinha. É assim que ele foi lhe mentir, lhe convencendo que ele também era profeta e que um anjo tinha lhe dito para ele ir atrás dele para lhe convencer a que ele voltasse para sua casa. Então ele usou uma mentira para justificar os seus interesses, os seus fins, que era ter a unção daquele jovem profeta. É assim que ele depois acabou por amaldiçoar aquele jovem profeta, depois de ele ter comido pão, ter bebido água na sua casa e ter voltado para trás. Ele amaldiçoou aquele jovem. E é assim que aquele jovem, quando parte de regresso para sua casa, é atacado por um leão e morre. Mas ele, porque não se conteve com isso, ainda assim foi buscar o cadáver daquele profeta, foi enterrar na sua terra e depois deu a orientação aos filhos para que quando ele também morresse, fosse enterrado ao lado dos ossos deste jovem profeta. Por que Deus levantou adversários contra Salomão? Deus levantou adversários contra Salomão. Isto decorreu das decisões que Salomão tomou ao longo do seu reinado. Algumas decisões, naturalmente, agradaram a Deus, outras desagradaram a Deus. Algumas decisões agradou ao povo, outras decisões desagradou ao povo. E uma dessas decisões que desagradou ao povo foi o fato de Salomão ter edificado Milo, algumas fortalezas ou algumas construções para que fortalecessem Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade de Davi, era o santuário de Deus. Era lá que estava depositada a arca. Era lá que vivia, por assim dizer, eternamente Deus, através da arca. Então, do próprio Davi que iniciou essa fortificação de Jerusalém. Então, Salomão continuou, prosseguiu com isso, edificando Milo. Jeroboão participou da construção do Milo. E ele foi indicado como responsável por essa obra. Mas ele estava contra isso. É por essa razão que ele começou a se rebeliar contra Salomão. No caso de Jeroboão, foi pelo fato dele não concordar com a construção do Milo. Que atos fizeram com que os adversários se levantassem com Salomão? É isso que já dissemos. Pelo fato das fortalezas de Milo,
Como é que Salomão perdeu o conhecimento que havia adquirido? Salomão perdeu, vamos primeiro por partes. Quando Salomão estava para tomar posse, ser investido como rei, ele primeiro ofereceu 1000 holocaustos. Ele, depois de ter oferecido 1000 holocaustos, naquela mesma noite Deus apareceu para ele e disse: Salomão, pede aquilo que tu quiseres, peça que eu irei te conceder. Então Salomão, na sua humildade, disse assim: eu lhe peço um coração cheio do seu entendimento, para que eu possa julgar este povo com a sua justiça. Então, o que Salomão pediu? Um coração cheio de entendimento. Depois, o que Salomão fez com esse entendimento? Com esse entendimento, Salomão fez a obra de Deus, porque o primeiro ato público dos principais que ele fez foi a construção do templo, que é uma das maiores, vamos lá, realizações de Salomão, por assim dizer, e que estão eternizadas até os dias de hoje. Então, ele primeiro aplicou-se em pôr a sabedoria, que era o talento que Deus tinha lhe dado, ao serviço do próprio Deus. Só que depois, ele deixou com que esse seu coração, o próprio coração que ele tinha pedido, fosse cheio de sabedoria. Ele permitiu com que esse coração ficasse corrupto, quando ele depois começou a idolatrar deuses das suas mulheres estrangeiras. Porque, para além de Deus ter lhe dado um coração cheio de sabedoria, Deus lhe advertiu que ele não se envolvesse com mulheres estrangeiras sob o risco de ele se corromper espiritualmente e passar a adorar deuses pagãos. E isso realmente se sucedeu. Porque o profeta jovem foi advertido para não consumir nada da terra estrangeira? O profeta jovem foi advertido pelo próprio Deus para assim proceder, que era para ele não se corromper espiritualmente. Por sinal, o Senhor queria lhe advertir de um perigo que ele corria, que era deste ataque que ele sofreu do velho profeta. Então Deus, porque ele sabe todas as coisas, ele lhe deu aquele anúncio, aquele oráculo, aquela orientação, que era para ele mesmo observar escrupulosamente, de forma que ele conservasse a sua vida e voltasse vivo. Mas é assim que ele, distraindo-se, acabou por cair na mentira do velho profeta e lhe sucedeu o que lhe sucedeu. Significa que ele acabou não sendo enterrado na sua terra, como predecera este velho profeta que lhe mentiu. Dentre os dois profetas, o jovem e o velho, quem desobedeceu a Deus, entre esses dois profetas, na verdade, o verdadeiro profeta que é o jovem. Este movimentou-se pelo Espírito de Deus. Não que o velho profeta não seja um profeta, mas neste momento, neste ato, nesta altura, o que tinha unção, o que tinha mais unção que o outro era o jovem profeta. Então, quem desobedeceu a Deus, neste caso, foi o jovem profeta, porque ele não conservou a orientação que Deus tinha lhe dado. As duas tribos do sul continuaram no caminho de Deus. Estão a falar das tribos de Judá e tribos de Benjamim. Se essas tribos continuaram no caminho de Deus, no tempo no tempo de Roboão, essas tribos não continuaram no caminho de Deus pela conduta do próprio Roboão. É assim que Roboão, no quinto ano do seu reinado, foi atacado pelo faraó Sisaquém do Egito. E depois, quando ele foi consultar seus conselheiros, lhe disseram que isso está a acontecer, está a deteriorar o seu poder. Primeiro perdeste 10 tribos, agora já estrangeiros já vêm, atacam Jerusalém, entram no templo, saqueiam. Então isso está a acontecer por causa da tua conduta, que não é Deus, que estás a dar as costas a Deus. Então tens que te voltar a Deus, buscá-lo e aplicar-se em obedecer às suas leis e seus mandamentos para que o teu reinado seja bem sucedido. A questão é a seguinte: se as 12 tribos praticavam a idolatria na época de Salomão, o que acontecia aqui não era uma corrupção geográfica ou territorial, era uma corrupção espiritual do próprio rei e sacerdote daquele todo o reino de Israel. Então, por consequência disso, então, estavam também em corrupção espiritual todas as 12 tribos, isto é, o seu domínio ficou contaminado. O seu poder ficou dilacerado e diluído, por assim dizer. Então, essa idolatria que Salomão praticava
ele praticava, porque ele foi construindo altares pagãos em vários pontos, porque ele envolvia-se com edomitas, madianitas, amoreus, próprio egípcio. Então porque ele dominava todo o território, ele foi construindo altares em vários pontos, vários sítios, e idolatrava esses, para além de oferecer holocaustos, também idolatrava esses deuses pagãos nesses locais onde ele erigia os altares, em zonas altas. Será que Deus abandonou o templo após a desobediência de Salomão? Não. Deus não abandonou o templo. Por essa razão é que Deus, quando se irritou com Salomão, disse-lhe: eu vou te diluir o poder, tu já não vais ter o domínio sobre todo Israel. O teu poder vai ser retirado, vai ser diminuído, mas não nos teus tempos de vida. Quando tu morreres e te suceder no trono um dos teus filhos. E, em consequência disso, também esse mesmo oráculo chegou ao conhecimento do profeta Aias, que foi ao encontro de Jeroboão quando ele saía de Jerusalém para o Egito, e lhe anunciou a mesma coisa, dizendo que em decurso da aliança que Deus fez com o pai de Salomão, que é Davi, Deus haveria de conservar a cidade, a tribo de Judá, que é lá que está Jerusalém, que é lá onde se localiza Jerusalém. Porque o que acontece? Quando surgiu em Davi a intenção de construir o templo, depois o profeta Natan disse a Davi que não serás tu quem vai construir o templo, mas será alguém que vai vir das tuas entranhas. E depois, então, essa responsabilidade coube a Salomão de edificar o templo. Depois de ele ter edificado o templo, com recurso à planta do templo que o pai Davi deu, com recurso a toda uma orientação, conselho e pessoas que o Davi pôs como assessores, consultores, auxiliares, mestres de obras de várias especialidades ao serviço de Salomão, e também com recurso a vários bens, estamos a falar de objetos, utensílios sagrados, ouro, prata em quantidades, bronze, também ajuntados por Davi e confiados a Salomão para que ele empregasse todos esses recursos para a construção do templo. Quando Salomão concluiu a edificação do templo, Deus passou a edificar ou colocar a sua morada eternamente dentro do templo de Jerusalém. Onde? No Santo dos Santos. Santo dos Santos é o santuário do templo. É a zona mais avançada dentro de um templo. É o local onde era coberto por querubins e serafins que tinham asas muito extensas. E essas asas muito extensas faziam uma sombra muito grande sobre a arca da aliança, de tal força que a arca ficava escura, aquela zona totalmente escura. Então ali passou a ser a habitação de Deus. Nós sabemos que nos dias de hoje, naturalmente, Cristo, quando deu o último bradar, quando disse está tudo consumado, rasgou-se o véu e passou a não haver separação entre o lugar santo e santo dos santos, e qualquer um que evoca o seu nome passa a ser também seu sacerdote, por assim dizer. Porque Jeroboão é considerado um péssimo líder? Jeroboão é considerado um péssimo líder porque Jeroboão foi precisamente investido para ele purificar a idolatria que estava a ocorrer no reino de Israel. Lembrem-se que Deus irrita-se com Salomão porque ele estava a idolatrar deuses pagãos. Então Deus anuncia a Salomão que iria lhe retirar da sua descendência o domínio de algumas tribos de Israel. Depois disso confirma-se quando o profeta Aias, indo ao encontro de Jeroboão, rasga o seu manto em 12 pedaços. Desses 12 pedaços, tira 10 pedaços e entrega a Jeroboão, dizendo que aquelas seriam as tribos que Jeroboão haveria de governar. Mas, para além dessas tribos, o Senhor haveria de conservar 2 tribos, que são aqueles 2 pedaços que ele não deu, haveria de conservar, porque aquilo era uma promessa que Deus tinha feito com Davi. Então, Jeroboão, para além de ter recebido esta profecia, também o profeta Aias lhe disse: mas tu, Jeroboão, tendo cuidado de observar escrupulosamente as leis e o mandamento que Deus confiou ao seu servo Davi. Davi, que é o homem que Deus escolheu segundo o seu coração.
observa Davi, imita-o a Davi e seja obediente ao Senhor em todo o seu empreendimento para que os teus negócios, as tuas empresas, as tuas obras sejam bem-sucedidas. Então, Jeroboão sabia disso tudo. Mas foi Jeroboão também, por sua vez, acabou por iniciar novamente com a idolatria, profanando o templo, praticando a corrupção espiritual, erguendo templos em locais altos, pondo bezerros de ouro e praticando a idolatria. E ele próprio oferecer holocaustos. Então, essa foi a razão porque Jeroboão foi considerado um péssimo líder. Em poucas palavras, ele recebeu a visão, ele recebeu os objetivos e depois ele foi investido. Mas logo depois ele esqueceu tudo aquilo que tinha recebido enquanto uma visão, enquanto objetivos, enquanto instrução, que era uma lei que ele deveria seguir. Ele passou a fazer as coisas à sua maneira. Como é que ele fez isso? Quando ele se consultou a si próprio, começou a refletir consigo mesmo, pensando assim. Mas por que Jeroboão agiu assim? Porque Jeroboão teve medo. Por que Jeroboão teve medo? Porque Jeroboão não teve uma fé suficiente para esperar no Senhor. De que forma? Jeroboão não conseguiu perceber, ler e interpretar. Ele começou a ficar preocupado, porque começou a ver que o seu povo corria o risco de ter que descer a Jerusalém para o templo para ir adorar a Deus. Então ele começou a pensar, se o meu povo começar a descer a Jerusalém para ir adorar a Deus, pode suceder que este povo depois se junte novamente a Roboão, e depois Roboão venha a ganhar força, apoio do meu povo e fique mais forte, e depois reconquiste esses 10 tribos que eu tenho. Então ele pensando nisso consigo mesmo, ele depois deliberou consigo mesmo, sem consultar profetas, anciãos, ele pensou isso com ele mesmo, refletiu com ele mesmo, deliberou com ele mesmo, decidindo assim, então eu vou construir altares pagãos para o povo adorar a Deus aqui. Depois ele virou-se para o povo dizendo, os deuses que vos tiraram do Egito estão aqui, adorem a Deus aqui. Então esses são os pecados e são os motivos pelos quais Jeroboão é considerado um péssimo líder. Depois da queda de Roboão, as 12 tribos mantiveram-se separadas, sim. Esta divisão do reino ocorreu nesse momento e desta altura em diante as tribos passaram a ter 2 governos. Esta divisão entre o reino do norte, reino do sul, que era considerada ou designada reino de Judá, reino do norte, que era considerado reino de Israel, passou a ser assim, a ter 2 reis, não é? Durante um certo tempo, até que houve a destruição definitiva de Jerusalém, toda a deportação para a Babilônia. Isso manteve-se assim. O que os filhos de Israel fizeram com o superintendente de tribos enviados para cobrar o povo? O que acontece é que quando Roboão pediu 3 dias a Jeroboão e ao povo, quando o povo foi pedir para que Roboão reduzisse a carga fiscal e o jugo contra o povo, Roboão disse, voltem daqui a 3 dias e vou vos dar resposta. Depois Roboão deu aquela resposta dura, áspera e arrogante. Depois de ele ter feito isso, então ele ainda estando em Siquém, ele mandou um dos seus superintendentes para ir cobrar imposto àquele povo. E aquele povo, porque aquele povo acabou dizendo, o que nós temos a ver com Davi? Se já nos separa e dá-nos essa resposta, então nós já não temos nada a ver com Davi. Nós vamos ir para as nossas terras, vamos ficar em Israel e tu governas na casa de Davi. Então, porque Roboão não se conteve com isso, não aceitou isso, ele ainda assim mandou um dos seus confiados para cobrar imposto ao povo. Quando esse superintendente vai para cobrar a tribo ao povo, o povo reprovou, rejeitou e mais do que isso apedrejou, matou apedrejamento aquele superintendente de Roboão. Roboão vendo isso ficou com medo, fugiu, saiu dali, voltou para Jerusalém para ele ficar mais seguro, que era a tribo do sul onde ele estava a ter o domínio, iria ter o domínio ao seu governo, tribos de Judá e tribo de Benjamim. Então foi isso que aconteceu. O que a Bíblia diz sobre o tributo? Nós podemos recuar um pouco para Samuel, profeta Samuel.
O profeta Samuel, quando ele reuniu o povo, quando o povo começou a insistir que não, nós queremos um reino. Nós queremos um rei como esses povos vizinhos. Nós queremos um rei que vai fazer a justiça por nós, que vai ir à frente, marchar por nós, e que vai também pelejar por nós. Então, Samuel, inconformado com isso, consultou a Deus. Deus disse: Samuel, eles querem um rei, deles um rei, porque assim eles não estão a desobedecer a ti, estão a desobedecer a mim próprio. Mas lembre ao povo de uma forma detalhada quais são os perigos, vantagens e desvantagens. Explique com detalhe, de uma forma solene, o que é que implica ter um rei ou ter uma monarquia em Israel. Então, é quando Samuel começou a explicar com detalhe, a dizer que se vocês tiverem uma monarquia, tiverem um rei, os vossos direitos já não vão ser iguais, na medida em que vocês vão estar a servir ou estar a obedecer a um governo que é uma pessoa. E vocês vão se submeter às leis ao governo desse rei. Esse rei vai vos cobrar impostos, esse rei vai vos impor a trabalho forçado, esse rei vai fazer a sua administração. Consequentemente, aquilo que é vosso não é vosso, porque vocês estão debaixo de um governo, tudo aquilo que for o vosso ganho terão que tributar a esse rei. Isso foram as instruções que Samuel dera, que Samuel explicou ao povo, para que o povo escolhesse. O povo ainda assim disse, ainda assim nós queremos um rei. Ainda assim nós queremos um rei. Então, o que a Bíblia diz sobre o tributo? O que a Bíblia diz sobre o tributo é que o tributo é uma instância de um governo humano. O tributo não é uma instância de um governo de Deus. Cristo foi mais explícito quando disse: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Quando os fariseus lhe indagaram, disseram: então o que é que nós devemos fazer? Diz-nos tu que és sábio, que tratamento deve ser dado à tributação. Então eles queriam lhe confrontar, queriam lhe maquinar, queriam mais uma vez lhe pôr entre a espada e a parede, mas na sua astúcia infinita, ele acabou por responder dessa forma sábia, sendo por cima, dizendo que aquilo que é de César, aquilo que é do governo humano, aquilo que é dos reis, que o povo deu aos reis, mas isso é só o quinhão dos reis. E isso não tem nada a ver com o quinhão que o povo deve reservar e reverter para o governo de Deus, que é Deus. Então, para além de darem ao César o que é de César, deem também a Deus aquilo que é de Deus. Então, é isso que a Bíblia nos diz sobre o tributo. Esta reflexão encontra-nos disponível na nossa plataforma Facebook, Antônio Sende, _oficial, na nossa plataforma YouTube, Antônio Sende, _LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.